Hoje é dia 4 de março do ano 2015, são 21 horas e 30 minutos desta quarta-feira. É hora de celebrarmos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Sempre buscamos aqui responder às inúmeras questões que nos chegam. Perguntas de ciência médica, perguntas de religiões, crenças ou doutrinas, perguntas de cura pelo poder da mente ou cura pela energia mental, perguntas de cura pela medicina espiritual, pelo poder do espírito, pelo poder de Deus. Não temos, porém, nenhum vínculo com nenhuma igreja, crença, religião ou doutrina. Também não estamos aqui para pedir contribuições, ofertas ou dízimos. Aqui estamos, na Rádio Mundial, prestando um serviço de utilidade pública para a sua saúde, como orientador médico, como orientador do poder religioso, como orientador do poder de cura mental e como orientador do poder de cura pela medicina espiritual. Todos perguntam, mas você é um médico formado à luz da ciência médica? E toda a ciência é materialista. A ciência é o ver para crer. Como você sempre fala em nome de Deus ou de cura pela medicina espiritual, sabendo que a grande maioria dos médicos são ateus? Apesar de minha formação médica científica, numa das melhores universidades do Brasil, a gloriosa Escola Paulista de Medicina, a nossa vontade, que veio do além, é de buscador de conhecimento espiritual. Nós sempre buscamos conhecimento espiritual, ou o conhecimento da verdade. E a busca do conhecimento espiritual, ela é interminável. Tem começo, mas jamais terá fim. Tudo é consequência. Só tem uma causa. E essa causa é Deus. Todos também perguntam, você é um curador espiritual? A resposta é muito clara. O médico só será verdadeiramente médico quando ele valorizar o ser humano, corpo, mente e espírito. Eu diria que sou antes um médico de almas e depois um médico do corpo físico. Eu também costumo repetir aos meus pacientes, sofredores crônicos de dores do sistema músculo-esquelético, com problemas de coluna vertebral, de ombros, braços, punhos, mãos, quadris, joelhos, tornozelos ou pés. Eu não sou um neuroortopedista psiquiatra, mas acho que sou antes um psiquiatra neuroortopedista, porque sempre busco nos recônditos da alma humana dos pacientes as verdadeiras causas de seus males. Mas vejam, é muita pretensão alguém se intitular curador. E muito maior é a pretensão se alguém se intitular um curador espiritual. Na verdade, em toda a imensidão deste universo, só tem um único curador, e não mais que um. E este é Deus, o Deus único. E se alguém se intitular curador, seguramente é um falso profeta. Até o exemplo maior de curador, o Mestre Jesus, sempre repetia a respeito dos milagres de cura. Eu de mim nada posso fazer. O Pai que vive em mim é quem realiza as obras dos milagres de cura. Sempre repetia também, quando alguém pedia cura ao Mestre Jesus,
Você acha mesmo que eu posso te curar? Não. Foi a tua fé que te curou. Você se curou. A tua fé realizou o milagre de cura. Entenderam? Fica bem claro. Eu sou curador de mim mesmo. Logo, se eu achei o caminho da cura para me tornar um curado, mesmo pela graça de Deus, o meu compromisso agora perante Deus é colocar aos necessitados irmãos no caminho da cura, porque a verdadeira cura é aquela que acontece de dentro para fora. Por isso o Mestre Jesus também repetia: foi a tua fé que te curou. Aquele Deus dentro de você, o Pai que vive dentro de você, que te curou. Eu busquei resposta em todas as igrejas, todas as crenças, em todas as doutrinas. Resposta a duas incríveis dúvidas que sempre me assolaram em toda a minha vida. Quem é Deus? E quem sou eu? E ninguém, nenhuma igreja, ninguém me convencia de respostas a estas duas perguntas, que a princípio parecem muito simples, mas elas não têm estas respostas nada de simples. Mas eis que deixei de buscar respostas a estas perguntas e eis que vieram ao meu consciente, do além, através do incrível, do gigantesco raciocínio intuitivo, do inconsciente, que mora dentro de mim e mora dentro de você. Este incrível raciocínio já nasce pronto e não precisa de nenhuma universidade e de nenhum aprendizado e de nenhum professor para dar resposta a todas as nossas dúvidas. Desde que a nossa fé possa acreditar firmemente que a resposta vai vir, de uma forma ou de outra, vai vir. E, como dizia Buda, seu discípulo está pronto, o mestre aparece. Nós sempre repetimos aqui também como buscar o conhecimento espiritual se não tem a universidade do espírito. E se tivesse mesmo essa universidade, onde buscaríamos professores para ensinar sobre o espiritual do ser humano? Vejam bem, os seus sensores físicos são incompetentes para demonstrar toda a invisibilidade que te rodeia. Vou repetir, é muito importante. A tua visão, audição, olfato, paladar e tato, que são os seus 5 sensores físicos, eles são incompetentes para revelar a você toda a invisibilidade que te rodeia, toda a invisibilidade do reino mental e toda a invisibilidade do reino espiritual. A propósito disto tudo, vou relatar uma passagem verdadeira que ocorreu em minha clínica de dor do sistema músculo-esquelético. Eu sou um cirurgião de coluna vertebral. Eu sou um neuroortopedista, cirurgião de coluna vertebral. Mas, embora a cirurgia às vezes é uma medida heróica para salvar o paciente de dor e de incapacidade, nós buscamos sempre soluções não cirúrgicas para tentar resolver o problema do paciente, sem que ele tenha que submeter a uma cirurgia de grande porte e que ainda é de algum risco.
Nós atendemos em nossas clínicas de dor pacientes de todas as idades, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Eu recebo como pacientes políticos, empresários, artistas, atletas, advogados, engenheiros, donas de casa, universitários e mesmo médicos e religiosos, sofredores de dores musculoesqueléticas, que me procuram em minha clínica para uma solução via ciência médica. Alguns anos atrás, nós atendemos em nossa clínica um médico que, antes de formação médica, obteve formação religiosa. Ele se intitulava um pastor da Igreja Protestante formado em teologia, que, na verdade, poderia ser traduzida a teologia como a ciência de Deus, ou a ciência do conhecimento de Deus. Este médico, pastor, nos procurou por um problema de dores na região cervical, na altura do pescoço, e dores na região lombar. Os problemas crônicos de coluna cervical e no pescoço podem prejudicar o fluxo arterial cerebral e assim prejudicam a memória, o raciocínio, o equilíbrio, a energia física, além de dores no próprio pescoço e dores irradiadas aos ombros, braços, com ou sem adormecimentos ou formigamentos das extremidades. Esse processo cervical pode ocasionar ainda tonturas e vertigens, como labirintopatias ou labirintite, além de pontadas no peito que podem assustar o paciente, simulando uma cardiopatia, uma angina, ou mesmo um infarto do miocárdio. Em casos mais avançados de cervicoartrose, ou artrose da coluna cervical, até o mal de Alzheimer pode vir a se apresentar na fase mais avançada do processo. Nos pronto-socorros de cardiologia, muitos pacientes que lá chegam com dores no peito ou irradiação no braço, mais frequentemente têm problema de coluna cervical ou dorsal do que propriamente uma cardiopatia ou um mal ou doença cardíaca. Então, todo médico que trabalha em pronto-socorro de cardiologia sabe muito bem fazer um diagnóstico diferencial entre um mal cardíaco ou uma síndrome de compressão cervical que dá sintomas parecidos com o infarto do miocárdio. Pois bem, continuando com a história desse médico pastor que me procurou. A queixa maior dele era, na verdade, dor e perda de memória. Dor na coluna cervical, perda de memória e dor na coluna lombar. Submetemos esse paciente religioso a um tratamento fisioterápico com cinesioterapia, eletroterapia, inclusive com aulas de postura, alongamentos, e conseguimos um resultado para o lado das dores bom. E para o lado da memória, nós conseguimos um resultado magnífico. É expressão pessoal deste paciente, deste pastor protestante médico. Rui, eu andava com um bloco de anotações e caneta, pois não estava conseguindo lembrar de muitos eventos recentes. E depois desse tratamento, a memória voltou como por encanto. Pois bem, alguns anos depois, nos encontramos e eis que o vi de muletas,
e para andar se arrastava muito, com muita dificuldade. Ele relatou a mim que, por orientação de alguns amigos seus, resolveu submeter-se a uma cirurgia de coluna num outro serviço, que não o nosso. E, lamentavelmente, foi uma cirurgia não muito bem sucedida e ele ficou com uma sequela de incapacidade motora das pernas. Vejam bem, eu quero deixar bem claro que aqui houve um insucesso de um tratamento cirúrgico. Não quer dizer que nós viemos aqui falar mal do tratamento cirúrgico. Mesmo porque, sendo cirurgião de coluna, né, nós também operando coluna vertebral, quando há uma indicação precisa desta terapia, o paciente pode se beneficiar e muito com o tratamento cirúrgico. Você pode fazer um paciente voltar até a andar normalmente após uma cirurgia de coluna de descompressão e estabilização vertebral, que é a cirurgia mais frequentemente feita nos serviços de terapia cirúrgica de coluna vertebral. Pois bem, continuando com o nosso colega médico, pastor protestante, que nos procurou, quando nos encontramos novamente e ele estava nessa incapacidade, ele quis voltar ao meu consultório, à minha clínica. E aí ele veio com uma história assim: Rui, eu estou querendo me submeter a um outro tratamento cirúrgico para melhorar esta incapacidade que eu adquiri na primeira cirurgia. Qual a sua opinião? Veja bem, eu disse para ele: Senhor, você foi mal sucedido na primeira cirurgia. Esta segunda cirurgia é uma cirurgia de pouquíssimas possibilidades e nenhuma certeza. Inclusive, você pode piorar depois desta segunda cirurgia. Então, eu emiti esta opinião porque, examinando os exames físico, clínico e radiográfico, radiológico, da ressonância magnética e tudo, eu cheguei à conclusão que ele tinha uma sequela praticamente irreversível. Mas, até aí, tudo bem. Ele veio obter a minha opinião e eu emiti a minha opinião. Mas toda vez que eu atendo religiosos na minha clínica, que me buscam para terapias via ciência médica, porque minha clínica de dor, por excelência, é uma clínica médica, né? Então, toda vez que lá chegam religiosos, já atendi religiosos católicos, protestantes, budistas, ateus, descrentes, enfim, eu sempre busco saber qual é a tendência religiosa do meu cliente, do meu paciente. Ora, eu não precisaria perguntar a este, porque ele era um pastor protestante. Então eu comecei a fazer uma série de perguntas de ordem espiritual para um pastor protestante. Veja bem, aqui vai outro entre parênteses. Eu não tenho absolutamente nada contra a religião protestante. Pelo contrário, até tenho admiração pela filosofia da religião protestante. Mas, por acaso, eu comecei a dialogar com este pastor que se intitulava
pastor protestante. Eu disse a ele: pastor, eu quero dizer a você que você esgotou as possibilidades da ciência médica te ajudar. A ciência médica aqui se mostrou incompetente no primeiro procedimento cirúrgico e dificilmente vai mostrar competência para um segundo procedimento cirúrgico que você espera ansiosamente. Conversamos então longamente sobre cura religiosa, mental e sobre cura pela medicina espiritual. De tanto que eu, médico, queria derivar para a cura religiosa, mental e espiritual, ele se assustou um pouco e se alterou um pouco. Mas com toda sutileza ele me disse: Rui, sou um pastor protestante. Toda a minha vida servi a Deus e ao meu próximo, por tendência religiosa própria e familiar. Fiz mais de 5 anos de faculdade de teologia. Como vocês sabem, tel se refere a Deus, logia o estudo, ou a ciência do conhecimento de Deus. Bem, eu respondi, você é um teólogo, então. Você é um dedicado ministro religioso com uma incapacidade que a ciência médica, pelo visto, não resolveu. Ele queria dizer, nós dois somos médicos, mas eu sou ministro religioso de uma igreja protestante. Tenho uma vivência em Deus que você, Rui médico, não teve ainda e não tem. Bem, eu disse, não vamos prolongar mais. Mas antes da nossa despedida, eu peço permissão a você em dizer, pastor, pelo que vejo, teu Deus primeiro é tua doença. Eu noto que você tem dado e continua dando um imenso poder à tua doença. Depois eu noto que o seu Deus número 2 é a sua religião. E aqui acho que fui um pouco áspero. E vejam bem, a sua religião parece que não está te ajudando. E o teu terceiro Deus se chama ciência médica. E você está em dúvida se continua buscando ou não solução pela ciência médica e quer se submeter a uma nova cirurgia de muita pouca possibilidade de sucesso. E é tudo incerteza o resultado. Assim eu completo. Entendo que o seu Deus número 4 é o nosso Deus verdadeiro. É o verdadeiro poder. É a verdade. É o Deus. E você está colocando esse Deus em 4º lugar. Então, pastor, permita-me que você está confundindo hierarquia de poderes. E, veja bem, a sua hierarquia de poderes está em desordem. Ele me olhou atentamente, espantado. Puxa, eu, um médico, tentando convencer um religioso de que o pensamento religioso dele estava errado, né? Então, pastor, me permita concluir e colocar na ordem certa dos poderes. Primeiro é o Deus, único, verdadeiro. É o Deus que cura. Não tem igual, poder igual. É o maior de todos os poderes. Segundo, a tua religião, desde que ela te faça chegar à compreensão do verdadeiro poder de Deus. Terceiro poder, a ciência médica, que busca por todos os meios tratamento e cura de doenças. E quarto, o poder da sua doença. Ela é o 4º poder, não é o primeiro. Entendeu? Ele fitou-me nos olhos com muita admiração, espanto e disse, percebi, Rui,
que a tua fé é muito maior que a minha. Nos despedimos amigavelmente e respeitosamente. Eu contei essa história para vocês entenderem que só tem um poder em todo esse universo. Nenhuma doença, nenhuma incapacidade é mais poderosa que esse poder. É o poder de Deus. Então a ciência médica cura de fora para dentro. Mas o poder de Deus da medicina espiritual cura você de dentro para fora. Mas Tomás já sinalizou que o nosso tempo foi-se. Mas nós voltaremos aqui na próxima quarta-feira. Tenham todos uma boa noite. Sejam muito felizes, tenham muita saúde. Mas, vejam bem, se quiserem conhecer mais, nós temos um site sobre medicina espiritual, www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico em nossas clínicas de dor do sistema musculoesquelético, acessem www.ruicomercurio.com.br. Os telefones de nossas clínicas, 11 3661 4243 e 11 3744 4007. Nem sempre nós podemos atender muito bem quem nos busca. Depende de horário, depende das pessoas, enfim. Mas podem insistir nesses telefones que responderemos com muito prazer. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Se quiserem também ver as nossas palestras antigas, elas todas estão no YouTube. Acessem Google, Rui com Y Mercúrio, YouTube. E lá estarão nossas palestras. Até breve.